Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso podcast da semana. Agora estamos no podcast de quinta-feira. Esse podcast não tem nem avisos, nem comunicações, nós vamos direto para a ministração de quinta-feira, orando ao Senhor que o pregador ou a pregadora debruce debaixo da palavra. Deus possa usar grandemente sua vida por instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Estamos na 51ª semana desse tema, estamos encerrando. Esta é a última ministração dos cultos da semana. Na próxima semana já estaremos em outro tema, né? Combatendo as trevas, né? Esse tema Nunca Desista, prossiga, encerra nessa ministração. Eu ainda vou pregar domingo no encerramento, né? Um pouquinho mais para encerrarmos. O tema dessa ministração de quinta-feira é: não aceite as palavras dos pregadores sem Bíblia. Para eu e você continuarmos prosseguindo e nunca venhamos a desistir, nós precisamos parar de ouvir pregadores que não têm Bíblia. Estamos cercados de homens, de profecias, de homens com palavras enganosas, fúteis, diabólicas, usando às vezes o nome de Deus para confundir a nossa vida e a nossa fé com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo escreve em uma das suas viagens missionárias, no capítulo 20, do versículo 27 a 31, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como bispo, líderes, consolidadores, discipuladores, líderes de nefes, líderes de ministério, para apacentardes e cuidar. Apacentar é cuidar a igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida estarão no meio de vós lobos devoradores cruéis, que não pouparão o rebanho de Deus, e que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas, erradas, heresias, para atraírem os discípulos após si mesmo. Portanto, vigiai, lembrando-se de que durante 3 anos eu necessitei noite e dia de admoestá-los, de orientá-los, de ensiná-los com lágrimas a cada um de vós. Palavra forte e tremenda. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Aliás, se você não leu o livro de Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, a longa viagem, aconselho a ler. Essa palavra é um discurso de despedida do apóstolo Paulo aos líderes, à igreja em Éfeso, aonde ele declara, parece, suas últimas palavras, que cumpriu o ministério de forma cabal, completa, diante da igreja, diante dos discípulos, diante da liderança e diante do Senhor. Nessa palavra, Paulo proclama toda a vontade de Deus em sua vida, no exercício da obra, do trabalho, do ministério do Senhor. Ele exorta a cuidarem de si mesmos, das suas vidas, nós como líderes, nós como discípulos de Jesus, a cuidarmos de si mesmo, mas também temos a preocupação do rebanho de Deus, alertando sobre a chegada de falsos mestres, de falsos pregadores, de pregadores sem Bíblia, que tentarão desviar o rebanho de Deus, e é nossa
pastores, pastoras, não se esquive dessa responsabilidade. Por mais difícil e dolorosa que ela possa ser, e desafiadora muitas vezes, e que nos coloca muitas vezes o desejo de desviarmos e deixarmos. O Senhor nos exorta a continuarmos. E Ele nos ensina a cuidarmos de nós mesmos, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que é importante, sem dúvida. Mas não podemos esquecer o rebanho por causa da minha família. Eu tenho que saber administrar a minha casa, a minha família e o rebanho de Deus. Eu já disse para os irmãos, não deixe a igreja por causa da sua família. E não deixe a sua família por causa da igreja. Você precisa saber administrar os dois para se sair bem, senão você vai quebrar a cara. Vai dar com os burros na água, vai sofrer nas mãos de Deus. Por causa da sua atitude. O apóstolo enfatiza a importância da vigilância constante contra as heresias, os falsos pregadores e a necessidade de eles, do povo de Deus, permanecer firme na palavra e no evangelho do Senhor. Lembrando que ele mesmo advertiu os líderes e todos os discípulos, pelo menos por 3 anos, a serem perseverantes diante do Senhor e viverem de forma sincera e verdadeira, não se desviando do Senhor. Paulo declara a sua inocência sobre o sangue de todos, pois ele não se omitiu, ele não se esquivou, ele não inventou desculpas, escusas, esfarrapadas, humanas, de proclamar toda a verdade de Deus aos líderes, aos discípulos, aos fora da igreja, sobre a palavra e a vontade de Deus. Com os que passaram por sua pregação, principalmente na igreja em Éfeso. Temos a responsabilidade diante do Senhor. Paulo também alerta sobre a vinda de falsos mestres, de pregadores, que nada sabem de Deus e da sua palavra. Não tem Bíblia, né? Só tem historinha lá. Depois da minha partida, ele fala, que depois que ele saísse, iriam aparecer gente de todos os naipes para tentar corromper o povo de Deus. E eles vão distorcer a vontade e tentarão de todas as maneiras desviar o rebanho de Deus do caminho do Senhor, por consciência e por inconsciência, mas por causa das suas carnalidades e do seu distanciamento. Tanta gente está ouvindo pregadores sem Bíblia, sem nada, mensagens inócuas, pífias, insignificantes, que nada têm da voz de Deus. Ele continua a alertar, dizendo que até mesmo aqueles dentro da própria comunidade, ele diz, dentro de vocês, levantar-se-ão para pregar doutrinas mentirosas e enganosas, e afastarão muitos discípulos da presença de Deus. Eu e você não podemos ser um desses, por causa da nossa preguiça, nossa frieza, nossa baixa intimidade com Deus, ser instrumento do diabo para desviar nós como líderes, que era para estar na igreja sendo exemplo, fiel, no sustento da obra, na pregação, no evangelismo. Estamos em casa dormindo, assistindo o jogo, quando era para estar diante da presença do Senhor. E ele continua falando, os aproveitadores estão cercando o rebanho de Deus. Com o propósito de reforçar o aviso, Paulo inclui os líderes a permanecerem aos discípulos vigilantes e se lembrarem do que os advertiu incessantemente, pelo menos por 3 anos. Eu já estou 28 anos na Medipão e continuo insistindo. Noite e dia, às vezes com lágrimas, com choro, clamando, em situações para que os discípulos e líderes continuem firmes na fé. Isso demonstra a importância da vigilância constante para que ninguém seja desviado.
por esses pregadores que não usam a Bíblia e a palavra de Deus em nossos dias, que só ensinam mentiras e conquistas humanas. Ele diz no texto: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constituiu para apacentar-te e cuidar-te da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho de Deus. E cabe a mim e a você, pela palavra de Deus e pela administração, pelo discipulado, orientar essas vidas. Quais as características, pastor, desses pregadores sem Bíblia? E aí eu possa identificar, porque eu possa saber quando eu estou debaixo deles, ou estou ouvindo um deles querendo se aproveitar da minha instabilidade espiritual. Esses pregadores, ou essas características, não botei qualidade, porque não são qualidade, de pregadores sem Bíblia, eu descrevi aqui algumas que você precisa ter cuidado. Primeiro, uso a Bíblia como inferência e não como referência como voz de Deus. Inferência é apenas para justificar o que estão falando. Não uso a Bíblia como a voz inerrante do Senhor. Os pregadores sem Bíblia não sabem falar assim, diz o Senhor. Eles não têm essa capacidade. Eles usam a Bíblia, um versículo, já vi tantos. Na minha Bíblia, não. Não tem mais isso, não. No começo tinha, agora não tem mais. Mas em algumas igrejas, quando estou de férias, eu estou fora e vou assistir cultos, o pregador lendo um texto que nada tem a ver com o sermão. Ele quer falar uma coisa e arranja um texto para justificar a heresia e a asneira espiritual que ele está falando. É fácil. Primeira característica dos pregadores sem Bíblia, eles usam a Bíblia como inferência e não como a voz inerrante de Deus. Segundo, eles não creem na Bíblia como palavra de Deus. Para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus. A inerrante, a própria de Gênesis e Apocalipse, a voz de Deus. Mas para eles, a Bíblia tem algumas palavras de Deus. Alguma parte serve. As suas vidas revelam sua infidelidade, seus pecados, seus erros, seu distanciamento, sua falta de intimidade. Para eles, ou para estes pregadores, eles não creem a Bíblia como a voz inerrante. Terceiro, esses pregadores sem Bíblia se conhecem, porque suas palavras são sem Bíblia. E na maioria, ou na grande maioria, falam de si mesmo. Falam do que Deus fez, do que Deus realizou na vida deles, o que Deus está fazendo, o que Deus fez na vida dos outros, o que Deus pode fazer na vida de alguém, mas eles não falam da palavra de Deus, só falam de si. Passa o sermão todo falando de si mesmo, das suas histórias, das suas caminhadas, e verdades da Bíblia de Deus não são trazidas e reveladas. Se conhece os pregadores sem Bíblia porque as palavras que eles usam falam de si mesmo e não falam de Deus e da revelação da palavra. Quarto, os pregadores sem Bíblia são conhecidos porque suas palavras são sem vivência própria. Eles contam os milagres que Deus fez nos outros, mas eles não contam os milagres que Deus fez neles mesmos. Eles mesmos não têm nenhum milagre para contar de Deus, da transformação, de mudança, de modificação, de atitude, de fidelidade, de lealdade. Eles só falam o que Deus fez nos outros, o que Deus pode fazer nos outros, mas que Deus não pode fazer nas suas vidas, porque eles não têm experiência e vida com Deus. Suas palavras são sem vivência e prática. Falam teoria, não falam de verdades que vivem. Quinto, os pregadores sem Bíblia, eles são conhecidos porque eles não desenvolvem. E eles não têm como desenvolver intimidade e vida com Deus, porque para eles não vivem em oração, leitura da Bíblia, em devoção, em intimidade, em busca, em oração, em clamor. Não se levantam de madrugada para clamar ao Senhor, orar pelas suas vidas, orar pelo rebanho, para que Deus venha. Eles não têm intimidade com Deus. Eles são zero de intimidade.
e sem intimidade, não tem como Deus nos usar. Não podemos aceitar nenhuma palavra desses pregadores sem Bíblia. Isso satisfaz as nossas necessidades humanas. Deus tem uma bênção, Deus tem um milagre, Deus tem um carro, Deus tem um passaporte e mais nada. Não podemos ser iludidos por homens sem Bíblias. O versículo 30 diz que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de falar, de admoestar com lágrimas cada um de vós sobre Deus. Só existe um caminho para sermos enganados por esses homens. Para não sermos enganados, repito, perdão. Só existe um caminho para não sermos enganados por esses homens. Conhecendo, estudando a palavra do Senhor com grande afinco e com grande profundidade. Conheça a Bíblia. Venha para a BFD. Venha para o NEFES. Estude a Bíblia. E você nunca será enganado por esses homens. Deus abençoe. Eu vou fazer um vídeo, uma atividade. Aguarde. Deus abençoe.